Prepare-se para descer as profundezas de um escândalo monumental, um terremoto financeiro que abalou os alicerces do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, como um tsunami engolindo a esperança de milhões de aposentados e pensionistas, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste. Esse golpe, cruel como um predador faminto, lançou suas vítimas, idosos, enfermos e vulneráveis, em um abismo de desespero econômico. Inicialmente estimado em 6 bilhões de reais, o rombo revelou-se um monstro de proporções colossais. Um relatório da Controladoria Geral da União, CGU, de 2023 expôs que as movimentações ilícitas atingiram a cifra astronômica de 90 bilhões de reais, envolvendo cerca de 35 mil casos, um assalto descarado aos direitos dos mais frágeis. Como uma lula gigante com vários tentáculos, essa nova onda de fraudes, intensificada entre 2023 e 2024 sob nova gestão, multiplicou por 10 o volume financeiro dos golpes em relação a anos anteriores, acendendo uma sirene de alerta sobre as fissuras do sistema. O método dos criminosos era uma teia venenosa. Inscreviam beneficiários, sem seu conhecimento, em sindicatos e associações, como aranhas capturando presas indefesas, descontando valores indevidos de seus parcos benefícios, ou com audácia ainda maior, forjando empréstimos fantasmas que evaporaram como miragens. As vítimas, em sua maioria idosos, doentes e frágeis, viam seus recursos sugados por um vampiro silencioso, sem compreender a engrenagem cruel que os devorava. A verdade rompe as sombras. Esses descontos ilícitos não surgiram do éter. Como raízes podres sob a terra, eles se entrelaçam há anos, mas foi entre 2019 e 2024 que a CGU, como um arqueólogo destemido, desenterrou as primeiras evidências gritantes desse crime bilionário. Antes de 2019, irregularidades já existiam, mas eram como brasas fumegantes, sem a mesma ferocidade ou escrutínio. Sussurros nos bastidores, como ecos em cavernas esquecidas, sugerem que as garras desse esquema podem ter se estendido por décadas, lançando uma sombra de desconfiança sobre os antigos sentinelas do sistema, que pareciam dormir enquanto o inimigo se infiltrava. Os arquitetos do saque. No coração dessa trama sombria, ergue-se Maurício Camisotti, o maestro de uma orquestra macabra que drenou bilhões dos cofres da Previdência. Apontado como cabeça do esquema que arquitetou grande parte e está por trás de associações fraudulentas. Fala, Maurão, eu vi se tá para transformar direto em associação essa também. As associações ABEC, Obras e SEBAP, Camisotti é um nome que ressoa como beneficiário supremo de um roubo de proporções épicas. Suas movimentações financeiras, tão incongruentes com qualquer atividade honesta quanto um oásis no deserto, e um patrimônio avaliado em R$1 bilhão são testemunhos da escala do golpe. A Benficha, sua empresa de fachada, era um rio turvo por onde escoavam os recursos roubados, em uma dança intrincada de lavagem de dinheiro que o levou a enviar mais de R$100 milhões ao exterior, enquanto seus familiares, como peões em um tabuleiro de xadrez, eram reduzidos a laranjas em um jogo de corrupção. Cada transação era um golpe de mestre, como um ilusionista desviando a atenção do público enquanto esvazia seus bolsos. Ligado a Camisotti por fios de cobiça, surge Antônio Carlos Camilo, o infame careca do INSS. Um intermediário astuto, ele era a ponte enferrujada entre as associações predatórias e os escalões superiores do INSS. Como mercador de segredos, comprava a peso de ouro informações sigilosas dos aposentados, armadas com os cobiçados códigos de débito automático, e as revendia a empresas de telemarketing vorazes, que as entregavam a Camisotti como se fossem adesões legítimas. Por cada transação, Careca abocanhava 27,5% do montante, como um lobo dividindo a caça. Nos corredores do poder do INSS, André Paulo Félix Fidelis, então diretor, destaca-se como uma figura trágica. Mesmo sob o crescente rugido das denúncias, ele assinou 7 novos acordos com as associações investigadas, ABEC, UNSBRAS e SEBAP, como um capitão navegando em direção à tempestade. Sua presença em festas promovidas por uma dessas entidades, como um convidado dançando em um baile de máscaras, expõe a fragilidade dos controles internos. Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS, viu seu nome tragado pelo escândalo e foi afastado após a operação sem desconto, como um castelo de cartas desmoronando sob o peso da verdade. Mas nem todos no submundo da fraude eram cúmplices calados. Mauro Baccan Jr., gestor da BEC por um ano, rompeu o véu do silêncio, como um desertor revelando os segredos de uma fortaleza inimiga, expondo o papel central de Camisotti no esquema que feriu milhares de aposentados. Funcionário sem querer falou, poxa, você viu, agora nós somos mais de 500 associados por dia. Eu falei, o que foi?
Ele falou, você não sabe? Eu falei, não. Aí se você pega 500 por dia, vezes 30, vezes R$45, já dá um dinheiro, é um dinheiro grande. Então foi aí que eu falei, não, aí tá tudo errado. Sua delação foi uma peça vital no quebra-cabeça da justiça. Por trás da cortina das associações, ABEC, UNSBRAS, SEBAP, AMBEC, APA-APB, PREVê, A1BR, uma legião de dirigentes e funcionários operava como engrenagens de uma máquina de pilhagem, movimentando bilhões. Sobre a questão da AMBEC, da UNSBRAS e da SEBAP, que foram realmente os alvos da nossa investigação, nós fizemos algo que deixou bem diferente do resto das outras investigações. Porque o Ministério Público, até agora, sempre, desde 2010, ao contrário do que dizem que esse golpe começou no governo Bolsonaro, não é verdade. Esse golpe começou em 2008 com crédito consignado. E era o mesmo modus operandi. Na conta do aposentado, sem o aposentado ter pedido nada. E aí ia descontando os valores mensais. Nesse caso, eles vendem um suposto pacote de benefícios de seguro, que na verdade também não existe. A ABEC, em especial, exibia um crescimento vertiginoso, como uma planta venenosa florescendo em solo fértil, saltando de uma arrecadação insignificante em 2021 para dezenas de milhões em 2 anos. A AMBEC também está sob o radar da justiça, como um navio pirata à espreita. Dentro do INSS, uma célula de servidores corruptos, incrustada no departamento de benefícios como cupins e madeira, facilitava o acesso a dados sigilosos e autorizava descontos automáticos, abrindo as portas para o saque. Nas sombras, os familiares de Camizoti, filho, mulher, cunhado e primos manipulados como marionetes, emprestavam seus nomes para empresas de fachada, cujo único propósito era camuflar o dinheiro sujo. Em um contraste doloroso, surge Maria Inês Batista de Almeida, uma faxineira humilde, alçada à presidência da SAMBEC, uma associação milionária, sem jamais tocar um centavo. Sua história, narrada por seu filho Fernando, é um espelho da crueldade dos golpistas, que usaram sua inocência como um escudo, como lobos vestindo pele de cordeiro. Cronologia do caos. Embora descontos irregulares existissem antes de 2019, foi a partir desse ano que o esquema ganhou proporções titânicas, culminando na Operação Sem Desconto. A delação de Baca em 2022 e as buscas na ABEC em julho de 2023 foram faróis na escuridão, iluminando o caminho da investigação. Agora, as autoridades rastreiam o destino do dinheiro, enquanto as associações, como ratos acuados, prometem ressarcimentos ou juram inocência. Uma centelha de esperança. Em 2019, o governo Bolsonaro acendeu uma chama de esperança com a medida provisória 871, uma espada forjada para cortar as raízes das fraudes, exigindo que associações comprovassem a autorização dos descontos a cada 2 anos. Era como um cadeado em um cofre vulnerável. Mas, em 2022, o Congresso, em um golpe traiçoeiro, derrubou essa barreira, com votos de partidos como o PT e aliados do então candidato Lula, que reforçou ainda mais a ideia de derrubar esse mecanismo. O resultado foi uma inundação de fraudes em 2023 e 2024, como um dique rompido liberando uma correnteza devastadora. No governo Lula, reuniões entre o ministro Carlos Lupe, Stefanuto e entidades como a CONTAG, investigada por desvios, acenderam suspeitas. A CGU revelou um quadro macabro: autorizações forjadas em nome de pessoas com deficiência, indígenas analfabetos e brasileiros no exterior, como assinaturas arrancadas de fantasmas. Eu posso garantir uma coisa para vocês, que todos os sindicatos e todas as associações, todos eles se utilizam dessa fraude. E isso é muito fácil de ser identificado. É só, por exemplo, requisitar para os sindicatos, inclusive do irmão do Lula, qual que é o índice de sinistralidade que eles têm. Ou então pedir para que eles demonstrem as apólices das 400 ou 500 mil adesões, ou no caso desse sindicato onde envolve o irmão do Lula, que eu não tenho absolutamente nada a ver especificamente com essa investigação, mas, por exemplo, o número de apólices. E o fato e o envolvimento do irmão do Lula não é no fato administrativo. Simplesmente pelo fato de ele ser diretor, ele já está envolvido. Veja, se ele é um dos diretores do sindicato. Mas eu não gostaria de falar sobre isso. Cada página do relatório é um grito contra a ganância que transformou um sistema de proteção em uma armadilha. Negligência e sombras. O INSS conhecia o esquema desde 2023, assim como o TCU, mas um julgamento crucial foi engavetado por mais de um ano, sob a tutela de um ministro indicado por Lula, como um navio à deriva em águas turbulentas. O irmão de Lula lidera um sindicato investigado,
E o filho do ministro Ricardo Lewandowski defende uma entidade acusada, criando um labirinto de conflitos. A proposta do governo Lula, usar recursos públicos para ressarcir vítimas, é um soco no estômago, forçando a população a pagar 90 bilhões de reais enquanto os culpados dançam livres. O fardo do povo. Mas uma revelação que beira o absurdo, capturada em vídeo da senadora Simone Tebet. Em um momento que alguns descrevem como espasmo por insuficiência de oxigênio no cérebro, digamos, franqueza incomum, a senadora expõe a verdade crua sobre quem arcará com o peso desse escândalo bilionário. Ninguém vai ficar prejudicado nessa conta. Todos serão ressarcidos. A única coisa que nós temos que ponderar, o dinheiro que irá ressarcir é não só fruto da apreensão de bens, porque pode ser insuficiente. Se precisar a União complementar, nós iremos complementar. Mas vamos complementar com dinheiro público. Então Adivinhe? Sim, você. 2 mais 2, 3, 7 com 7, 7. Acertou, miserável. O cidadão comum, aquele que acorda e vai trabalhar diariamente, já sustenta a máquina pública com seus impostos, direta ou indiretamente, pagando preços exorbitantes por produtos e serviços em um Brasil onde a carga tributária é um fardo a se carregar. Com o impostômetro marcando 14 trilhões de reais em impostos de janeiro até maio de 2025, como um contador girando sem parar, questiona-se por que mais de 90 bilhões de reais devem ser arrancados do povo. Políticos propõem banir descontos automáticos e criar uma CPI para desvendar o esquema, como arqueólogos escavando as ruínas de um crime, garantindo justiça sem penalizar a sociedade. Um apelo à vigilância. Aposentados devem fiscalizar extratos, como sentinelas guardando seus tesouros, exigindo o cancelamento de descontos indevidos. A revogação da lei de 2019, apoiada por aliados de Lula, abriu as portas para o crime. O governo, ciente do problema, oferece uma solução que esmaga os ombros já cansados dos brasileiros. Este escândalo, um dos maiores saques aos cofres públicos, exige que fiquemos atentos, como falcões, para que a justiça prevaleça e a verdade corte as mentiras como uma lâmina afiada. Assim chegamos ao fim desta investigação que escancarou, sem filtros, um dos maiores assaltos aos cofres públicos já testemunhados. Resta-nos agora acompanhar de perto os próximos capítulos desta saga, observando atentamente as desculpas ensaiadas e as manobras ardilosas daqueles que se viram expostos. Polícia Federal suspeita que os operadores do esquema do INSS levavam o dinheiro desviado dos aposentados para o exterior, incluindo paraísos fiscais. O relatório da PF aponta que os investigados faziam viagens frequentes de curta duração e sempre em grupo, estratégia que seria para embarcar mais malas com dinheiro vivo. Diante da clareza dos documentos e da controversa solução apresentada, a sombra de quem arcará com a conta final infelizmente paira sobre todos nós. E aí, gostou do conteúdo? Então, não esqueça de deixar o seu like. Considere também se inscrever no canal e ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Sua participação é muito importante para nosso desenvolvimento. Até a próxima!